Hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre o software livre Visage. Ele é um ambiente interativo que dá a possibilidade de criar fluxogramas que irão representar o curso das atividades dentro de uma estrutura organizacional. Ele é baseado no conceito ou disciplina chamado BPM, que significa Gerenciamento de Processos de Negócio. Ele é uma junção das áreas de conhecimento, como por exemplo a administração e a tecnologia da informação. E ele consiste no estudo do percurso que uma informação faz dentro de um ambiente, dentro de um sistema. E ele vai analisar a entrada da informação, o processamento ou gerenciamento dessa informação e o resultado dela. E o Visage vai fazer justamente isso, mapear o comportamento dessa informação. E o Visage tem várias perspectivas de processo ou objetivos, entre eles o gerenciamento de processos de negócio, análise de processo e desempenho de processos. Entretanto, a gente vai focar apenas na modelagem de processos. E segundo o Programa de Modernização e Integração do Ministério da Fazenda, modelagem de processos consiste em captar as atividades relativas a determinado processo de trabalho, organizá-las em ordem funcional, gerar diagramas de atividades e, principalmente, fazer a descrição das tarefas, os responsáveis pela execução dessas tarefas, a duração, ou seja, o tempo que esse funcionário servidor leva para executar essa tarefa, e a frequência, quantas vezes que essa atividade ocorre no dia a dia, objetivando fornecer uma visão completa e transparente do processo. Além de possibilitar a criação de um diagrama com os principais elementos de um fluxo de processo ou um mapa com a visão mais abrangente dos componentes, ele dá a possibilidade de criar um modelo que representa com mais precisão essa informação. Por quê? Porque ele utiliza a linguagem BPMN, que significa modelo e notação de processos. E como toda linguagem tem seus códigos, semântica, sintaxe, o Visage vai utilizar como linguagem, código, as figuras geométricas, nesse caso os retângulos, círculos, losangos, que no decorrer do vídeo eu vou explicar para vocês o conceito de cada uma. E essa linguagem, por ser um padrão internacional, permite modelar processos de uma maneira unificada e padronizada. Com isso em mente, eu vou apresentar para vocês agora a interface do Visage. A interface já é familiar, porque ela é muito parecida com o Excel e o Word, que a gente já conhece. E aqui ao lado a gente vai ter a palheta, que é justamente os elementos que compõem o Visage. A gente vai encontrar os objetos de fluxos, que é esse grupo aqui. Em seguida, a gente vai ter os artefatos compostos por esses ícones ou elementos, as piscinas e os objetos de conexão. Para toda e qualquer criação do fluxograma, ele vai iniciar com o evento de início, que é justamente o início das atividades do fluxograma. Em seguida, a gente vai ter o evento intermediário, que é justamente para representar, por exemplo, um processo dentro de um processo maior, e o evento final, que vai finalizar aquela atividade, aquele processo. Também vamos ter o losango, que é as decisões, ou seja, ele que vai controlar os vários caminhos e encontros dos fluxos de sequência. E também vamos ter as atividades, que é justamente a descrição das tarefas que vai ser desempenhada pelo usuário. Em seguida, a gente vai ter os artefatos, que esse aqui, o ícone, o elemento, objeto de dados. Esses objetos vão fornecer informações necessárias que a atividade precisa para ser processada. E também vamos ter os grupos, que é justamente o conjunto, que vai representar um conjunto de atividades que você, por exemplo, quer dar mais ênfase de todo o fluxograma. Vamos ter as piscinas, que é justamente esse retângulo aqui, que vai representar a estrutura organizacional. E vamos ter as raias, que nesse caso as raias sempre vão estar dentro da piscina e que podem representar, por exemplo, os setores que compõem uma estrutura organizacional da empresa.
Em seguida, nós vamos ter os objetos de conexão, representados primeiramente pelos fluxos de sequência que vão dar a ordem que as atividades serão processadas. Em seguida, nós vamos ter o fluxo de conexão chamado associação, que vai apenas relacionar informações dentro do processo. E, por último, os fluxos de mensagem, que é justamente o envio de mensagem, o recebimento entre dois participantes. Todos esses elementos que eu apresentei para vocês foram apenas os principais, assim, o base. O Visagem, na verdade, tem um conjunto de elementos infinitos, são, assim, vários. No entanto, eu quis ater apenas aos principais, porque com eles dá para você desempenhar ou representar qualquer ação do seu dia a dia. E quando eu digo qualquer ação, atividade, é qualquer uma mesmo. Com os conceitos apresentados, nada melhor do que fazer um exercício para a gente fixar o que foi aprendido até agora. É interessante para você que está iniciando utilizar a pergunta quando for usar o gateway, que é a decisão. Por quê? Para em seguida mostrar os resultados. Só que não é o mais indicado, porque o gateway ele vai apenas receber as decisões e mostrar os caminhos que essas decisões podem ser tomadas. Então, nesse caso, a gente poderia tirar essa pergunta, essa questão, e colocaria no lugar do sim atrasado e no lugar do não atrasado, porque aí ele apresentaria esse fluxo da informação, não teria essa parada aqui no losango. Outra coisa, sempre que você for descrever a atividade ou tarefa, é sempre interessante você colocar um verbo, um infinitivo e sempre palavras curtas. Se você quiser adicionar, por exemplo, uma anotação no teu fluxograma, nesse caso, por exemplo, vamos usar a anotação tirar xerox, associado à descrição, associado à atividade ir para a universidade. Aí você clica na anotação, seleciona a atividade, que vai ligar diretamente com a descrição da atividade. Lembrando, olha, que ele usa o objeto de conexão, associação, que é justamente a linha tracejada. Aqui também você pode estar usando o grupo para elencar esse conjunto de atividades aqui, ó. Se você quiser dar mais ênfase, por exemplo, a esse conjunto de atividades, é só você selecionar, dimensionar o tamanho desejado e pronto. Então é isso. Voltando no slide, aqui vai estar algumas sugestões para você que for criar o Visagem. E aqui ele vai dizer, é bom você utilizar sempre verbos no infinitivo, não utilizar palavras abreviadas ou que tiver algum tipo de formatação diferenciada entre as palavras. É bom sempre você nomear os eventos. O fluxo ele sempre vai da esquerda para a direita. E aqui ele deu um exemplo, ó, dá para você criar, é só um exemplo mesmo, que ele mostrou utilizando os grupos, nesse caso para dar mais ênfase nesse grupo de atividades. E se esse fluxograma tiver muito grande e não couber em uma piscina só, não é bom você separar essas duas piscinas, é bom você utilizar em uma piscina só, certo? Então, se você tiver alguma dúvida e quiser saber mais sobre o Visagem, é só você acessar o site do Visagem, que lá você vai ter todas as informações necessárias. Então é isso e tchau!